Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje eu quero abordar um assunto aqui no canal bastante polêmico. Gostaria que vocês ouvissem primeiro para depois tirar as suas conclusões e deixar o seu comentário. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um fôlego de vida, pela sua família, pela minha família, pela nossa saúde. Amém? 1 Crônica, capítulo 16, versos 22 está escrito: Não toqueis aos meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Por várias vezes já ouvimos pastores, bispos, religiosos, de forma geral, dizerem em suas pregações que eles não devem ser criticados, repreendidos, exaltados e que, pelo contrário, deve ser sempre honrado e respeitados, porque são ungidos de Deus, e aqueles que discordam dessas pessoas estaria debaixo de maldição, trazendo juízo para a sua vida, porque supostamente esse texto está dizendo que é proibido tocar nos ungidos de Deus. Existe muitas dúvidas em relação a esse assunto. Resolvi trazer um esclarecimento para os irmãos à luz da palavra. Quando os pastores cometem erro, eles só podem ser corrigidos por Deus? Quer dizer que eles não podem ser contrariados ou receber algum tipo de críticas? Eu quero falar para vocês que isso é uma falsa doutrina, que tem sido pregada por muitos líderes religiosos. Na maioria das vezes, ela é usada por líderes religiosos, na maioria dos templos, com o intuito de manter os irmãos num cativeiro espiritual. As pessoas ficam em determinadas igrejas, mesmo contrariadas, mesmo vendo um monte de coisas erradas, mas elas permanecem ali com medo de ser amaldiçoada caso ela deixe de ir àquele templo que ela congrega. E geralmente existe história que outros membros contam que tiveram pessoas que saíram e tiveram a sua vida arruinada. Como forma de sustentar essa teoria? Primeiramente, meu irmão, minha irmã, ninguém tem o poder de amaldiçoar o que Deus já abençoou. Outra coisa importante que devemos analisar é que esse texto que foi mencionado, assim como todos os textos da Bíblia, usado para encontrar algum argumento, eles precisam ser analisados de forma contextual. Ou seja, é preciso saber para quem foi escrito, quando foi escrito e para que foi escrito. Nós não podemos pegar um versículo isolado e criar uma doutrina.
Nesse caso aqui de 1 Crônica 16, o texto que normalmente é apropriado pelos pastores, apóstolos, bispo, líderes religiosos e etc., para justificar a sua imunidade, o rei Davi escreveu. Davi estava escrevendo ali uns salmos de ação de graça por causa da Arca da Aliança para a volta do povo de Deus. Lembrando que a arca estava perdida desde a época do juiz, quando o povo se afastou dos caminhos do Senhor. Davi estava lembrando com aquelas palavras das bênçãos de Deus. Ele falou das promessas que foram feitas para Abraão, Isaque, Jacó. E lembra quando o Senhor estava transformando Israel num grande povo. E é nesse contexto que o rei Davi fala da proteção de Deus com o seu povo. Diante os reis tiranos que queria os destruir, Davi estava repreendendo os reis que queriam tocar ou fazer mal ao povo de Deus e aos seus profetas. Portanto, deveremos usar esse texto de maneira alguma como uma repreensão de Deus para as pessoas que criticam, que discordam, que em algum momento chamaram a atenção de algum pastor ou de algum servo de Deus, seja pelo motivo que for. Não é isso que as palavras de Davi querem dizer. Ele queria demonstrar que havia uma proteção de Deus sobre aquele povo que foi escolhido e que estava em formação. Esse é o verdadeiro sentido de não tocar nos ungidos do Senhor. É claro, sim, que existe uma liderança que foi construída por Deus para conduzir a igreja. Vários textos bíblicos deixam isso bem claro. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, está escrito: Ele designou alguns para apóstolo, alguns para profeta, alguns para evangelista, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para o ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O apóstolo Tiago escreveu também: se tiver alguém doente entre nós, levar aos presbíteros, aos líderes da igreja, e eles deveriam orar e ungir os enfermos. Existe sim uma autoridade que foi delegada por Deus, mas que de forma alguma essa posição nos isenta de ser repreendido ou nos exclui de ser julgado pelo Senhor da mesma maneira, porque Deus não faz acepção de pessoas. Como exemplo na Bíblia, podemos citar o próprio rei Davi, que foi repreendido pelo profeta Natã por ter adulterado com Batseba e por ter matado Urias. O apóstolo Paulo também
repreendeu a Pedro diante de um comportamento errado dele. Quando ele percebeu que Pedro não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho. Pedro também queria agradar aos gentios e também aos judeus, de acordo com a sua conveniência. A Bíblia não oferece nenhum tipo de privilégio que acoberta nenhum comportamento errado de nenhum servo de Deus. É claro que devemos tratar a todos sem exceção, com respeito e honra. Porém, todos nós devemos estar abertos às críticas construtivas. Por isso devemos assumir os nossos erros e ter um coração ensinável, disposto a mudar a nossa atitude naquilo que for necessário. Eu quero dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que não existe nenhuma maldição às pessoas que questionam líderes. Na verdade, muitas vezes ficarmos calados diante a uma situação onde claramente a liderança está em pecado é que se torna condenável aos olhos do Senhor. Para Deus não existe título, nem cargo, posição social que diferencia as pessoas. Todos nós estamos sujeitos ao julgamento do Senhor. Não importa a posição em que tivermos. Senhor, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Deus, eu te peço que os nossos líderes tenham sabedoria para conduzir as ovelhas do Teu rebanho, aquelas que foram colocadas pela sua responsabilidade, e que eles mesmos possam ser o exemplo e o referencial para nossas vidas, com uma conduta ética, que o Senhor nos conduza ao caminho de santidade. E se preciso for, levante homens e mulheres para repreender com amor aquele que o Senhor colocou como autoridade espiritual nessa terra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e esse foi mais um minuto com Tua palavra. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essa palavra com alguém que você acha que esteja precisando. Amém? Glória a Deus.